Faça da sua casa um lugar de dar frutos para Deus. Sou o pastor Rafael Luiz e quero trazer uma reflexão para você. Existe uma preocupação muito grande, que é a de que se os cristãos, os crentes, eles conseguem professar sua fé sem o templo, sem a igreja, se eles conseguirão continuar firmes nos propósitos cristãos sem a igreja, sem o templo. Algumas pessoas se preocupam com medo de que alguns se afastem, se desviem do caminho do Senhor, parem a caminhada com Cristo. É bem verdade que o templo é muito importante sim para a fé cristã, para o cristão. No templo não só cultuamos, como também desenvolvemos os nossos dons. Mas é importante lembrar que não é somente no templo que estas coisas podem acontecer. Quando olhamos para a Bíblia, os cristãos primitivos, eles sim iniciaram a sua história indo sim ao templo. E foi a perseguição por parte dos judeus que os impediu de continuar indo para o templo. A perseguição aumentou e mais tarde também veio a ser uma perseguição dentro do Império Romano. E os cristãos então não podiam ter templo. Os cristãos nem ao menos não tinham, na verdade, missionários nos moldes como nós os temos hoje. Os cristãos eram acusados de toda espécie de calúnias que se possa imaginar, dentre elas de que eram ateus, porque não tinham imagens na sua adoração, tampouco eles se curvavam ao culto do imperador. Eram acusados de antissociais, porque não participavam de tudo que havia na sociedade. Também eram acusados de imorais, por causa da festa do amor, que fazia parte dos cultos ali, da liturgia da igreja primitiva, que podemos falar em outra ocasião. Todo tipo de calúnia havia, mas ainda assim, de forma tremenda, os cristãos da Idade Antiga cresceram de forma maravilhosa. Cresceram porque exerciam a fé deles, independente do templo, independente de ter um missionário, porque todos evangelizavam, todos viviam a missão de proclamar o Evangelho de Jesus. Alguns, por exemplo, Plínio, governador da Bitínia, chegou a dizer que todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as idades, corriam risco da sedição dessa seita dos cristãos, porque assim éramos tratados inicialmente. Pois bem, aqui é onde entra a importância do lar, a importância de frutificar no lar. A igreja cresceu porque nas casas havia proclamação da palavra. Alguns chegaram a chamar os cristãos, o cristianismo inicial, de seita que crescia nas cozinhas. Os escravos alcançados, enquanto trabalhavam, anunciavam aos outros, até mesmo algumas pessoas da família dos seus senhores, eles anunciavam, até mesmo aos próprios senhores deles. Eles falavam o evangelho, anunciavam a Jesus, e a igreja crescia de forma brilhante. Por isso, frutifique na tua casa, independente de qualquer coisa. Anuncie o Evangelho, viva a missão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Independente de estar entre as quatro paredes do templo, você é sal e luz, é uma testemunha do Evangelho de Jesus. Quero concluir essa reflexão lembrando da história de dois mártires que foram martirizados ao lado de Justino, que é chamado de Justino o mártir. O prefeito perguntou se eles haviam recebido o evangelho, ouvido pela primeira vez, de Justino. E eles disseram: sim, nós gostamos de ouvir Justino, nós ouvimos e aprendemos com ele. Mas, na verdade, nós somos cristãos desde criança. Ouvimos em nossa casa dos nossos pais. Que assim você possa dar frutos na tua casa, e o nome do Senhor será glorificado. E o amanhã, o futuro, dará testemunho de que a igreja é igreja, independente de onde ela esteja.